Pessoal, novamente aqui de Salvador, agora, nosso amigo Guilherme do projeto Coveiro pelo Mundo. Nós tivemos a oportunidade, ele foi quem fez a nossa primeira live. E agora aqui em Salvador, ele está passando aqui, visitando a feira. Então hoje, dentro desse contexto, a ideia é a gente fazer um bate-papo. Guilherme, muito bem-vindo, muito obrigado. Você nos agraciou como sendo a nossa primeira live. Ah, que legal! E é um prazer enorme te receber de novo, agora no nosso Pod Guarda, que é esse, o nosso Pod Guarda itinerante que a gente está fazendo aqui na feira. E eu queria primeiro te agradecer, né, e dizer como anda o teu projeto do Coveiro pelo Mundo. Eu fico muito feliz pela oportunidade também, né? Nós temos uma palestra hoje, amanhã, aliás, às 3h30 da tarde, sobre o projeto Coveiro pelo Mundo. Está funcionando muito bem, de vento em popa. Literalmente estou em casa porque estou junto dos meus amigos, né, no ambiente que eu mais gosto. Literalmente em casa, que o ceifador está estacionado aqui na frente. Depois a gente vai fazer um vídeo lá. Eu queria que você apresentasse. Vamos mostrar o ceifador. Pronto, o ceifador. Para que as pessoas pudessem conhecer o teu... Muito legal, né? E, como eu falei, me sinto em casa. Amanhã a gente vai conversar um pouco do projeto. A gente vai tentar explicar o porquê. Muita gente que está me encontrando aqui, pô, doido. Vocês vão ver que não é tão doido assim. Tem um motivo, né? Mas em primeira mão, inclusive para quem não vai poder assistir a palestra amanhã, né? Vou dar um mini spoiler aqui. Isso é ótimo, hein? Já orientando como é que vai ser a palestra, né? Mas a gente basicamente vai apresentar o projeto do Coveiro, que muita gente já sabe como é. A gente visita todos os cemitérios de todas as cidades com mais de 100 mil habitantes em todas as Américas, praticamente do Ushuaia ao Alasca. E nessas visitas, o Coveiro pelo Mundo tem alguns pilares. Um dos grandes pilares do Coveiro pelo Mundo é quebrar tabus, né? A gente está numa feira funerária aqui, é difícil falar em tabus porque todo mundo é do ramo. Mas o canal do Coveiro, ele é destinado a pessoas das mais diversas, né, profissões e crenças, e que tem normalmente quem segue hoje é alguém que lá atrás tinha um pé atrás, tinha um medo da morte, medo de cemitério. É muito engraçado quando a gente está no carro, o carrinho tem um nome todo adesivado, Coveiro pelo Mundo, parou no sinal, alguém está sempre se benzendo. Você olha para o lado, alguém está sempre se benzendo. Eu digo, cara, estou no caminho. A ideia é quebrar isso, porque a pessoa se benze, mas passa o celular lá e pega o QR Code e eu digo, mais um convertido. Qual é a conversão? É mostrar que cemitério não é lugar de medo, muito menos um lugar que a pessoa tem que ter qualquer tipo de rejeição. É algo que vai acontecer e um dos pilares é quebrar os tabus. O segundo pilar é conversar sobre isso, é que as pessoas conversem mais sobre morte. Graças a Deus isso vem acontecendo, né? Infelizmente, por conta muito do Covid que a gente teve recentemente, nos últimos 4 anos nunca se falou tanto em morte, né? Mas é necessário. Se alguma coisa de positivo ficou, foi isso. É que as pessoas quebraram um pouco esse tabu. E eu faço a minha parte mostrando causos. A gente dorme em muitos cemitérios. Como é que é dormir no cemitério? Você tem coragem? Cara, coragem eu teria de dormir em alguns locais no Brasil. Mas tem lugar muito mais perigoso do que o cemitério. Mas dentro do cemitério, toda a coragem do mundo, eu não tenho medo de quem foi, eu tenho medo de quem ficou. E aí as pessoas começam a entender, concordar, mas a gente vai atraindo essas pessoas. Arte cemiterial, então a gente fala muito sobre arte cemiterial, milagreiros. Então, dentro do cemitério tem várias histórias, mas o principal, a gente fala sobre memórias, e a gente tenta, com o Coveiro pelo Mundo, mostrar a importância do cemitério no contexto memórias, no contexto quem foi. Então, o cemitério, antes de mais nada, não é um depósito de corpos ou um depósito de ossos. É um museu a céu aberto que conta a história de uma comunidade. E isso está sendo esquecido, sabe? E minha palestra é muito sobre isso amanhã, é lembrar todo mundo que a gente
tem escolha ainda, né? Infelizmente, a América do Norte, sobretudo os Estados Unidos, eles avançaram muito com a cremação e que, infelizmente, financeiramente, isso faz com que por motivos econômicos, uma cremação hoje tem cremação de $700 nos Estados Unidos, contra o sepultamento de $25 mil. Essa questão economicamente acaba ficando muito mais, Só que isso está trazendo outros problemas. Porque eu me engano, né, o americano ele se engana para o próprio filho. Não, seu avô era muito simples. O filhinho está ouvindo aquilo lá, vamos para a cremação. Essa cremação de $700 em especial, ela não tem ritos funerários. Ela é quase que na produção. Então ele vai lá, pega as cinzas e passa no caminho na praia, abre o saquinho, que ele nem tem urna, joga lá. Aquela criança está acompanhando o pai, ela está vendo aquilo. Não adianta mais esperar que aquela criança, quando tiver um filho, vai falar, seu avô deixou um legado, vamos visitá-lo no dia de finados, ou dia dos pais, naquele lugar, porque o mar é muito grande. E nessa hora da visita é que as histórias surgem. É nessas horas que ele fala, cara, eu tô ali com meu filho, teu avô fez isso, teu avô fez aquilo, teu tio fez aquilo, tua avó. É aquela hora que as histórias são perpetuadas. Todos temos uma história que merece ser contada. Isso tem que ficar muito gravado. Todos temos uma história que merece ser guardada, contada, transmitida. Então a gente precisa acordar e as pessoas precisam acordar, antes de mais nada, está aqui na feira funerária, são nossos diretores funerários, nossos amigos, precisam entender que toda e qualquer ação fora da caixa, estamos hoje no mundo do fora da caixa, toda e qualquer ação fora da caixa tem que premeditar as consequências, né? A cremação, velórios drive-thru, nós vamos mostrar amanhã, velórios hoje que inaugurou no Japão, 3 minutos, fecha uma cancela, inauguraram 3 lojas agora lá, o caixão fica numa vitrine, num container, você entra de carro por um lado, vai receber uma flor lá, vai parar, a cinza é apresentada, a cancela fecha, você tem 3 minutos para 120 segundos para fazer alguma oração dentro do seu carro, vai se despedir, a cancela abre, você sai e entra o próximo. O que significa isso para quem da família que está indo? Primeiro, a família toda ia para um velório, agora vai só aquele ente, um só ou 2, porque deixou de ser um evento social. O velório você está indo para ver, ser visto. Antes de mais nada, é um evento social de homenagem àquela situação e de homenagem àquele que partiu, às histórias que partiram. Nesses velórios se guardam histórias, se conta. A gente conta novidades, a gente conta da família, triviais, e a gente vai falar muito sobre o falecido. Rapaz, ele fez isso, ele fez aquilo. Os mais jovens que estão juntos. É verdade. Então já começa aí. Depois você faz um sepultamento ou cremação. Eu não sou contra a cremação, fique muito claro. Aliás, eu sou a favor da cremação. Desde que essas cinzas obedeçam à súmula papal, obedeçam à situação de se manter no local de vínculo. Pode ser um columbário, um cemitério, ou o que a gente vai lançar em breve, amanhã eu estou falando sobre isso, que são os Centros de Memórias Vivas, ou CMVs. Nós estamos dando entrada no novo KNAI, um novo produto, uma nova empresa, um novo desenho de empresa funerária, que não vai carregar esses estigmas. A gente entende a importância de sair da caixinha, então ele não vai se chamar funerária, centro de velório, cemitério, crematório, nenhum nome que remeta a algo que gere ou tabu ou algo negativo. Então, simplesmente, ele vai ser chamado de CMV, o Centro de Memórias Vivas, que é o que ele vem a ser. Ele vai abrir como franquia, ou seja, a gente vai atrair pessoas novas para o ramo, são micro cemitérios, ou seja, são locais mini, onde as pessoas conseguem fazer a guarda dos restos mortais. Não vai existir o sepultamento de corpos. Um cemitério é algo muito complexo do ponto de vista financeiro, econômico, difícil fazer um cemitério hoje, com investimentos altos, para atender uma cidade pequena, 20 mil, 30 mil habitantes, a conta não fecha.
A conta não fecha, mas não é justo que pessoas que estão em cidades de 20, 30 mil habitantes tenham negados a ela o direito de ter um local digno para que as memórias dos seus entes queridos estejam ali preservadas. E esse é um ponto importante que você está falando, que a gente fala de memória mesmo, é você preservar a história daquela pessoa. Porque aquela pessoa tem uma história. Com certeza. Né? Hoje tem um negócio bem interessante, é que, inclusive, nosso lema, histórias importam. Histórias de vida importam. E o Centro de Memórias Vivas é isso, é manter vivo. A gente está muito feliz, estamos com uma parceria com a Guarda Digital, porque o Centro de Memórias Vivas, ele é isso, ele é um conjunto de tecnologias novas, não precisa ser aquela coisa antiga, mas tem que ser voltado para a memória. Então, ele tem agregado a ele uma série de serviços, inclusive os serviços da Guarda Digital, porque tem muita sinergia com o nosso projeto, muita sinergia. Então, as memórias começam a ficar preservadas na vontade do falecido. Esse é um ponto bem importante que você falou, porque eu digo o seguinte, que todos nós, eu comparo um livro. Né? A gente nasce e começa a escrever o primeiro capítulo e em um momento a gente vai escrever o último capítulo. Que não necessariamente seremos nós que vamos escrever esse último capítulo. Então o guarda vem com esse propósito, que você escreva o teu último capítulo, ou seja, as decisões do último dia tem que estar ali. Né? E é importante que você coloque isso. Agora, quando você fala de fazer as memórias, esse é um item muito importante, porque eu vejo que aquela história sendo preservada. Ela não morre no último capítulo. A gente pegar aquele livro, colocar na estante e deixar ali guardado para você poder recuperar e ver em que momento aquela história foi importante. Não deixar o livro empoeirado em cima de um armário, não é? Porque senão ninguém lê mais esse livro. A ideia do Centro de Memórias Vivas é todas as nossas unidades, que a gente chama de vitrines póstumas. Também não tem nenhum termo, jazigo, mausoléu, todos os termos são muito pesados, gaveta, não, são vitrines póstumas, são equipamentos iluminados, retroiluminados, com vidro na frente, os ossos vão estar guardados dentro desse equipamento com um fundo falso, ninguém quer ver caixa de ossos. A gente quer ver o que representa a pessoa. Mas ali está nosso vínculo, está ali os cinzas. Eu vou até fazer um comparativo. Eu lembro de ter visto em algum documentário, alguma coisa, isso no México, de eles prepararem o ambientes ali que contam a história daquele indivíduo, daquela pessoa. Perfeito. Né? Isso tem muito a ver com o Coveiro pelo Mundo. O CMV, na realidade, ele é a síntese das boas práticas cemiteriais, funerárias, que a gente observou ao longo desses anos, desde 2006, na realidade, o projeto Coveiro pelo Mundo. Ele está na fase Américas, é uma fase nova, com 6 meses, mas desde 2006 que a gente visita cemitérios, já são 31 países, 2.017 cemitérios visitados, desde 2006 em 31 países. E a gente juntou, você falou do México, América Central, tem muito disso, eles são referência, né? Eles chega até a um culto à memória daquele falecido, muito bem lembrado. Outro país que é muito forte é a Argentina. A maioria dos cemitérios da Argentina, inclusive tem mais cemitérios públicos que privados, bem mais, mas a maioria dos cemitérios, mesmo sendo públicos, são memoriais. Você põe o corpo, na frente das gavetas ele fecha o corpo, tem um vidro, mais ou menos 20 centímetros, onde as pessoas colocam o óculos do vovô, o livrinho que ele lia, o chapeuzinho da vovó. São as recordações materializadas ali naqueles itens. Que transmite algo. Fica fácil você entender. A gente fez uma série de reportagens, sobretudo no interior da Argentina e do Chile, na região da Patagônia. É absurda a quantidade de visitas que os cemitérios têm, porque as pessoas se lembram, eles levam crianças e jovens nos cemitérios, ao contrário do que está acontecendo no Brasil, e muito ao contrário do que acontece na América do Norte, sobretudo nos Estados Unidos, onde os cemitérios estão deixando de ser visitados. Aqui na própria feira, conversando com vários colegas, donos de cemitérios, a gente fez uma pesquisa rápida. Como está a frequência no dia de finados do seu cemitério? E, Guilherme, desde a Covid, vem caindo. E antes? Também vinha caindo. Isso é um abandono nas memórias
E por que está caindo? É nisso que a gente tem que pensar. Por que está caindo? Então, não adianta querer resultados diferentes se você faz a mesma coisa. E a outra coisa, quando você fala de memórias, é a questão de você preservar os valores. Porque o fato disso estar acontecendo também remete à situação do seguinte: e esses valores que a gente trazia de uma geração para outra, ele também vai se perdendo. Isso se desmancha. Isso é muito grave. Então, Guilherme, você está defendendo o dono de cemitério. Você está muito maior que isso. Né? É evidente, o dono de cemitério ele precisa sobreviver. Estamos falando de negócio mas... É muito triste você ver. Mr. Gregory é um cemitério que eu conheci nos Estados Unidos. E o cara chorou, ele é a 8ª geração, ele chorou. O negócio dele está se desmanchando, ninguém paga mais a manutenção, ele não consegue manter o negócio dele. E as memórias estão se desmanchando porque o cara jogou fora a cinza em algum canto, plantou uma árvore, sei lá o quê. Nada contra essa operação, mas que essa operação esteja vinculada tecnologicamente. Preservar a memória daquela história. E que se tenha motivo para visitar. Claro. E se a gente está num mundo diferente, um mundo que é prático, rápido, a gente tem que ir para o digital. Vamos para o digital. É preciso modernizar. É preciso ir para o digital com consciência. Não adianta a gente também querer praticidade ao ponto de jogar fora as memórias. Não é? Então, a Guarda Digital é nessa hora que a gente fica muito feliz de ter essa parceria, porque essa sinergia tem muito a ver com a gente. É guardado de maneira eterna, seguro numa nuvem que não some, da mesma forma que a gente quer que essas memórias, as pequenas relíquias das famílias que a gente coloca, né, nas vitrines funerárias, as vitrines relicárias, elas ativam a memória, mas eu tenho lá um QR Codezinho. Eu passo o QR Code e eu consigo manter a memória viva, porque eu vou dizer que quando eu estava com o vovô, ele me ensinou a andar de bicicleta. E amanhã ou depois alguém vai passar lá e vai dizer que, poxa, vovô andou de bicicleta. E que me impede de eu pegar a cartinha que o vovô deixou para mim e deixar acessível no meu QR Code para que outras pessoas saibam, olha, o que vovô, antes de morrer, vivo. Até a influência musical que aquela pessoa teve, você pode pôr tudo isso. Né? MP3, MP4, você vai... Então, ou seja, a tecnologia ajudando aí nesse momento. A tecnologia ajudando o jovem, porque é verdade, não adianta a gente querer forçar que os nossos jovens vão ao cemitério de finados. Nada forçado perpetua. Nada forçado perpetua. Então o que a gente precisa é trazer a modernidade, não adianta ser inimigo dela, para que aconteça uma mudança de paradigmas, de cultura. É difícil. Às vezes o pessoal, você é uma utopia. Que seja uma utopia. Mas essa utopia ela precisa acontecer para que todos nós do setor funerário que aqui estamos continuarmos existindo amanhã. Porque senão a gente vai chegar num ponto de praticidade tal que morreu faz ração. Então tem muito cuidado, a gente está no linear. Ou a gente caminha com o que o governo pelo mundo aprendeu no sul da América do Sul, ou no México, em algumas culturas que se negam a mudar, mas é doloroso isso. Se negar a mudar também é doloroso. Lá também tem jovens que não conseguem compreender que são obrigados a ir no dia do finado ou no dia dos pais cultuar. Eles não sentem bem. Uma hora isso rui, vai quebrar. Mas se a gente consegue trazer para a nossa realidade práticas modernas, digitais, práticas de guarda, por que não ir para um centro de memórias vivas, né? Um CMV, que você está lá num centro climatizado, ar-condicionado, música ambiente, poltrona, não é muito mais confortável? Então não adianta, vamos se render a isso, vamos trazer o jovem para dentro. E aí, de certa forma, você acaba acolhendo aquela família nesse momento e até nas lembranças, quer dizer, aquela história sendo contada de alguma forma. Perfeitamente. E micros, né? Então, para que um grande cemitério, cidades que você tem que atravessar a cidade, isso cabe em qualquer cidade, você dá a chance de pequenas cidades onde ninguém se interessaria em botar um cemitério, que você tenha equipamentos com dignidade, que você, para prestar uma homenagem, perpetuar essa homenagem. Então, acho que a gente está diante de uma encruzilhada que a gente pode seguir o exemplo dos Estados Unidos, que a gente já sabe onde pode dar, seguir os exemplos da América do Sul,
mas corrigindo algo que a gente também vai terminar lá na frente rompendo. Vamos corrigir, sair da casinha e vamos puxar um movimento mundial. É isso aí. Guilherme, outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, você vem já nessa questão, como essa iniciativa até do Coveiro pelo Mundo, de falar desse assunto de uma forma muito clara, muito transparente. Eu falo o seguinte, é quase uma catequese, né? É verdade. É mudar isso. E as pessoas ainda têm resistência ainda para a gente poder falar desse assunto de morte. Mas eu acho que a mensagem aqui é que falar de morte, não estamos querendo, como as pessoas acham... Que as pessoas morram. Pois é, não é nada disso. A questão simplesmente que a gente tem falado sempre a gente nasce e morre. Né? A gente se prepara para o nascimento. Até eu estava fazendo aqui há pouco tempo atrás com o Alexandre Jazigo Perpétuo, que também tem uma iniciativa bacana de poder falar desse assunto. E você também está nessa toada dessa iniciativa de poder a gente falar desse assunto. O Guarda também vem fazendo esse movimento de que a gente precisa falar desse assunto, a gente não pode simplesmente fechar os olhos, porque quanto melhor você se preparar, mais conforto a sua família vai ter, né? E esse assunto tem que estar no nosso dia a dia. A gente precisa falar disso de uma forma muito clara, muito natural. Como assim a gente fala de nascimento, a gente precisa falar da morte. E eu falo o seguinte, o mais importante seja você o autor do teu último capítulo. Importantíssimo isso. Não é isso? Conclua seu livro e ponha na vitrine. Então, o que a gente propõe, eu acho que é essa sinergia da gente, Coveiro pelo Mundo, Guarda Digital. Conclua teu livro, mas não deixa em cima da prateleira. Ponha na nossa vitrine póstuma o teu livro. O livro precisa ser lido. Seu livro tem que estar aberto, tem que estar disponível. E ele tem que ter uma capa bonita. É quando a gente fala dos pertences pessoais, uma vitrine bonita, né, dentro do Centro de Memórias Vivas. A gente tem todo um trabalho antropológico para que a gente oriente o que é que tem naquela vitrine que vai atrair que um visitante leia o livro. Eu me sinta motivado a passar naquele QR Code. Histórias de vida importam. Todos temos uma história que merece ser contada. Muito obrigado. Foi um prazer de novo estar falando contigo. A gente vai lá conhecer o ceifador, né? Então depois a gente vai fazer algumas imagens aí do ceifador. Segue lá o Coveiro pelo Mundo, conhecer nossas histórias. Vamos lá. E me conta agora qual que é o próximo, para onde vocês vão, que agora você está aqui em Salvador. Agora estamos em Salvador. Qual que é o próximo destino? Nós temos toda uma parte agora de inauguração da nossa loja 1 da franquia. Essa loja ela vai ficar no interior de Pernambuco, uma cidade chamada Vitória de Santo Antão, uma cidade de apenas... Vitória de Santo Antão tem uma operação de cemitério, e nós temos a primeira unidade na cidade de Bezerros, uma cidade de 60 mil habitantes apenas, porque a gente já tem que provar, a loja 1 ela já tem que nascer numa cidade pequena para provar que dá certo. Tem um conceito em cima do projeto de ser cidade pequena. Isso, são 90 dias apenas que a gente fica lá para provar que o conceito é rápido de se inaugurar. 90 dias a gente está operacionalizando, deixando iniciado o projeto e vamos para a América Central. E aí continua de novo o projeto? E aí a gente continua. Na realidade, o projeto do Coveiro, ele tem uma duração ainda de mais 5 anos. Até terminar toda a parte das Américas até o Alasca. E até lá a gente fica dando algumas pequenas incursões para tocar a vida para o lado de cá, mas o projeto ele não para, porque as melhorias não param. Tem muito que o Coveiro pelo Mundo aprender para colocar em prática. E tem muita coisa que a gente tem que ver para não colocar em prática. Isso é perfeito. Então é o seguinte, está aqui o compromisso, quando foi fazer a inauguração nós vamos fazer uma live, entendeu? Para estar lá junto, acompanhando. O Guarda Digital vai estar lá na primeira CMV, a primeira. Então vai ser primeira central de memórias vivas. Tá, compromisso então, tá fechado. Aqui. Guilherme, obrigado novamente. Tá bom, boa feira para você. Muito bom. E ficamos aí para o próximo episódio aí do Pod Guarda.